A paz do Senhor, eu vou estar falando um pouco dos sinais dos fins dos tempos. Jesus está voltando e muitos estão dormindo. E a palavra do Senhor que eu vou deixar fica em Mateus, no seu capítulo 24. Vou estar lendo do versículo 3 em diante. E vai dizer assim a palavra do Senhor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E respondendo Jesus, lhes disse: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e muitos enganarão. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai que não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em diferentes lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos entregarão para serdes afligidos, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E muitos nesse tempo serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros e aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo, e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o começo do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, de qual maneira que enganarão, se for possível, até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acredites. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque em qualquer lugar que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, que virá sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando já os seus ramos se tornaram tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vos, quando vide todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É a palavra do Senhor, irmãos. Jesus está às portas. A vinda dele está cada vez mais perto. Então, passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. E aqui vai dizer que antes de ele voltar, que todo mundo tinha que escutar a sua palavra. O que ajudou a todos os países ouvirem falar de Jesus? Foi a internet. A internet ela veio para o mal, mas também veio para acelerar a palavra do Senhor Jesus. Porque antigamente não tinha depressão, ansiedade, não tinha autismo, não tinha nada disso. Devido ao uso do telefone passou a ter tudo isso. Ansiedade, depressão. Então veio também para ajudar a acelerar. E muitos países já ouviram falar de Jesus. Tem muitos morrendo pela palavra do Senhor. Eu não me lembro, não me recordo qual país que tem muitos sendo enterrados vivos, igrejas sendo queimadas. E o que eu entendo? Que tem muitos que acreditam na pré-tribulação, durante a tribulação ou após a tribulação, que vamos ser levados. Na Bíblia não diz se somos pré-tribulacionistas, se somos durante pré-tribulacionistas ou somos pós, mas eu acredito que não vai ser fácil para nós, porque os seus discípulos tiveram que um foi decapitado, outro foi morto à espada pela palavra do Senhor, por Jesus, porque por nós seremos fácil. Então, eu acredito que não vai ser fácil, está cada vez mais próximo à volta de Jesus. E se por seus discípulos, Jesus, que teve a pior morte possível, que era a crucificação, o que não cometeu nada, ele morreu por nós, pelos nossos pecados, teve a pior morte possível daquela época, que era a crucificação. Seus discípulos, nenhum deles teve nenhuma morte. Todos eles foram mortos no degolado, foram mortos à espada. Então, por que nós não vamos passar pela tribulação? Que devemos estar preparados a agarrar cada vez mais com o Senhor Jesus, com a sua palavra, que devemos estar se santificando a cada dia, vigiando, orando, para que não negamos na hora que apertar, as coisas apertarem, a gente não venha negar a palavra do Senhor, que a gente venha morrer por Jesus, assim como Ele morreu por nós. A gente tem que agora dar nossa vida por Ele, porque Ele morreu por nós. E quem somos nós para não morrer por Jesus? Quem? A gente não é nada, simplesmente nada. A gente só está aqui pela misericórdia de Deus. Então que venhamos estar firme para quando chegar a tribulação, a gente não negar o nome de Jesus. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o bem mais precioso que é a salvação? E a palavra de Deus falou que se ele não abreviasse os dias, até mesmo os escolhidos não seriam salvos. Então, irmãos, os dias estão acelerados. A gente está na última geração. A gente está vivendo a geração que a gente vai ver ele vir nos céus com poder e grande glória. Não vai passar dessa geração.
Ah, mas eu tô ouvindo Jesus falar desde quando eu era pequenininho. Sim, o tempo de Deus não é o nosso. Lá em 2 Pedro 3, no versículo 8, vai dizer que para Deus 1000 anos é como fosse um dia, e um dia é como fosse 1000 anos. Ou seja, fiquei anos afastado do Senhor Jesus. Eu já cheguei a parar e pensar por que eu fiquei esse tempo todo afastado. Aí ele vem e fala comigo: calma, meu filho, só foi segundos longe da minha presença. Então o nosso tempo não é o tempo de Deus, o tempo dele não é o nosso. Então muitos estão dormindo, mas está pertinho, pertinho. Muitos já ouviram falar da palavra do Senhor por causa da internet. Então, guerra, fome, cristãos sendo enterrados vivos, tudo, a palavra de Deus, todos os sinais já praticamente se cumpriram. Todo mundo já ouviu falar de Jesus através da internet. Só está faltando uma coisa para Jesus voltar: a ordem de Deus. Que venhamos estar preparados, cada dia mais firme na palavra, nas coisas dele, para que a gente não seja pego, despreparado, igual aquelas noivas que estavam, as 10 noivas, que 5 guardaram o óleo, as prudentes, e as insensatas estavam sem o óleo. E quando a porta fecha, não abre. Lembra quando Deus pediu a Noé para fazer a arca? Muitos começaram a chamar ele de doido, maluco, porque naquele tempo ainda não havia chovido na terra. E Noé obedeceu a voz de Deus e construiu a arca. E quando a porta fechou, aí já foi tarde demais. Então que venhamos estar firme, preparado, guardar o óleo, lavar as nossas vestes, para quando o Senhor Jesus voltar, a gente ser salvo. Amém? Que ficamos com essa palavra, que venhamos estar firme com Deus cada dia mais, e estar preparado, porque está pertinho, irmãos, está pertinho de Jesus voltar. Amém? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe. Amém.